Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui, professora Diana. Esse vídeo é para os alunos do sétimo do Colégio Delta. Meninos, vamos começar a falar um pouquinho sobre o reino animal, o reino animalia, né? O reino, ele é dividido em invertebrados e vertebrados. Não é uma classificação assim bem aceita pelos zoólogos, não, mas fica bem didático para você diferenciar nesse primeiro momento esses grupos. Os invertebrados seriam aqueles animais que não têm a notocorda. A notocorda é uma estrutura embrionária que ela desenvolve no embrião e futuramente ela vai dar espaço para o desenvolvimento da coluna vertebral. Então, os animais que não têm ossos, não têm coluna vertebral, automaticamente não têm notocorda, né? Que são os invertebrados. Quem são eles? Poríferos, quinidários, nematelmintes, platelmintes, artrópodes. Não se assuste. Nós vamos um de cada vez, com calma. Nesta aula, nós vamos aprender sobre característica geral de invertebrado e porífero. Para isso, eu preparei um materialzinho legal para vocês. Vou estar projetando aqui no... Opa, peraí que eu... Foi, né? Tá certo. Esse aqui é o material que nós vamos... Ele está disponível para você já na sua plataforma, tá? Que eu tenho as características gerais dos invertebrados. Não vou ficar lendo o slide, vou falar aqui para você rapidinho, para o vídeo não ficar longo, tá? Primeira coisa, os invertebrados, eles são animais, tá? E por isso, por ser animais, a gente compartilha algumas funções específicas. Vou te falar, o que diferencia o grupo invertebrado dos vertebrados, que na verdade o nome correto seria os cordados, é a presença da notocorda. É uma estrutura, que a gente vai falar mais sobre ela quando a gente começar os vertebrados, que são os peixes, os répteis, aves e mamíferos, que vai dar a possibilidade do surgimento dos ossos da coluna vertebral. Mas existem algumas características que são comuns, que são heterótrofos, por exemplo. Todos os animais são heterótrofos, ou seja, a gente não produz nosso próprio alimento, a gente busca o nosso alimento em outras fontes. Todos os animais são eucariontes, ou seja, o nosso núcleo, né, o nosso material genético, ele fica envolvido por uma membrana nuclear. E todos os animais também são pluricelulares, ou seja, dotadas de muitas células, né? No caso dos poríferos, 2 células, mas o unicelular, ele é uma. Se eu tenho 2, 3, 4 trilhões de células, eu posso categorizar este animal como pluri ou multicelular. Então, essas são as características gerais. Aqui nós temos algumas imagens, né? Alguns invertebrados, mas eu vou utilizar o próximo slide. Aqui eu falo um pouquinho sobre o que eu disse, depois você lê com calma, tá? Vou utilizar esse slidezinho aqui para falar sobre quem são os invertebrados que nós vamos dar. O grupo ele é muito amplo, são mais de 33 filos de invertebrados. Mas os livros didáticos, eles falam sobre esses aqui, que são os mais conhecidos, os mais comuns, e é o que geralmente os livro didático aborda, tá? Primeiro nós vamos dar as esponjas, que são os poríferos. Depois, nós vamos dar a água-viva, que são os quinidários. E aí, nós vamos dar os vermes. Os plateumintos, que são o verme de corpo achatado. E os nematelmintos, que são os vermes de corpos cilíndricos, tá? Depois, nós vamos dar os moluscos. E aí, nós vamos dar as minhocas, que são os anelídeos, tá? Que são vermes também, muitos livros trazem as minhocas como verme, mas são vermes de corpos metamerizados, segmentados, divididos. Depois nós vamos usar os artrópodes. O grupo dos artrópodes, ele é imenso. Ele é dividido em classe insecta, aracnídea, crustácea, um monte, quilópode, diplópode, a gente vai aprender sobre eles. E por último, os equinodermos, que são as estrelas do mar. Nós vamos com calma, um por um, de cada vez. Para começar, vamos falar dos poríferos. Os poríferos, gente, são animais que vivem em ambiente aquático, marinho, né? São chamados ducicolas. E eles são sésseis. O que significa dizer que ele é césseo? Que ele só fica ali naquele substrato, ele não se move, tá? E além disso, ele apresenta um corpo extremamente perfurado, cheio de poros. Daí vem o outro nome que muitos livros trazem, animais filtradores, porque eles filtram a água, a fim de, como ele é césseo, ele não se locomove, então ele se alimenta através da filtração da água. Então, filtrando a água, quando ele filtra, ele junto com a água, né, vem micro-organismos, pequenos artrópodes, pequenos moluscos, que vão servir de alimento para os poríferos, né? Porífero também é um grande bioindicador, muitos exercícios trazem isso. Por quê?
Por ser filtrador, ele não vai viver num ambiente com água muito poluída. Então, mares que não têm poríferos significa que são mares poluídos. Já mares que a gente encontra uma grande quantidade de poríferos são mares que têm uma poluição menor, mares mais saudáveis, né? Se assim posso dizer. Tô falando rápido, né? Mas é para o vídeo não ficar longo. Depois você assiste novamente, se você não estiver entendendo. Ah, não, tem mais coisas aqui para falar. Características gerais dos poríferos. Eles são parazoários, tá? O que significa parazoário? Ele não possui tecidos verdadeiros, né? Que a gente vai ver os tecidos como tecido conjuntivo, tecido ósseo, né? Eles não possuem esses tecidos. São acelomados, ou seja, eles não têm celoma. O celoma é uma cavidade revestida que futuramente vai dar lugar na verdade, os órgãos serão alojados aonde ali tem celoma. Então, eles são acelomados, uma vez que eles também não têm órgãos. Então, se não tem órgão, não precisa de celoma. São assegmentados, né? Eles não têm uma segmentação, uma divisão correta. São assimétricos, ou seja, eles não têm uma forma específica, né? A simetria, ela se dá por exemplo, se eu pego uma maçã e eu divido essa maçã, eu vou ter dois lados iguais. Então, eu falo que a maçã ela é simétrica. Se eu faço isso no meu corpo também, eu encontro. Já o porífero, não. Eu posso fazer um corte longitudinal, transversal, que eu não vou encontrar um lado simétrico, categorizando, então, essa assimetria. E como eu havia dito, eles são animais filtradores, né? Que vão absorver a água, filtrando-a. E dali ele vai tirar seu alimento. Alguma dúvida, pergunta, qualquer coisa, volta no vídeo, né? Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre. Eu falo amanhã porque eu tô gravando o vídeo hoje terça e amanhã a gente tem aula, né? E vou falar com vocês um pouquinho sobre isso. Bom, gente, característica corporal. Agora nós vamos dar o corpinho do porífero. É uma estrutura bem simples, então não tem muita delonga aqui não. Primeiro nós vamos falar dos pinacócitos. Os pinacócitos são essas estruturas de proteção aqui, ó, que vão estar perto dos poros dele. Então, a estrutura que vai proteger. Vou passando o slide falando delas. Depois nós temos os porócitos. Então, os porócitos são esses poros que vão regular a abertura e o fechamento do poro, que é por onde a água entra, tá? Agora eu vou aproveitar para falar da água. A água, ela vai entrar, já que ele é um animal filtrador e a água está envolvida em todo o processo, a água, ela entra pelos poros do porífero, ela vai passar pelo átrio e vai sair pelo ósculo, tá? Então, a água entra pelo poro, passa no átrio e sai pelo ósculo. Quando essa água passa aqui dentro do átrio, existe algumas célulazinhas, aqui, ó, então eu tenho o porócito, né? A água vai entrar, que vão capturar os micro-organismos, pequenos moluscos que vem junto com a água, que são essas célulazinhas aqui, ó. Tá? O meu coanócito, tá? Ela tem basicamente duas células que vão atuar ali no metabolismo, que é o coanócito e o amebócito. Além disso, ela tem algumas espículas, que são estruturas calcárias, que vão dar sustentação para o corpinho dela, e o pianócito, que é a estrutura de revestimento, tá? Então, esse é o corpinho de um porífero. É uma estrutura bem simples. O que eu quero que você foque aqui é no movimento da água. Então, a água entra pelo poro, passa no átrio e sai pelo ósculo. Quando a água está dentro aqui do átrio, os conócitos vão capturar, através dessa estrutura flagelada aqui que elas têm, tá? Alimentos que vão ser digeridos nessa parte aqui do conócito, ok? Então, foi o porócito. Aí aqui nós temos o pinacócito, né? Já falo, não, voltou o slide, né? Agora, deixa eu só conferir aqui, gente. Porócito, as espículas, né? Como eu havia dito, são essas estruturas aqui calcárias que vão auxiliar na sustentação do corpo do porífero. Depois nós temos o amebócito, que é uma célula totipotente. O que significa isso? Que ela pode dar origem a qualquer outra célula na esponja. Então ela vai dar, é como se fosse uma célula, uma célula tronco, né? Que ela vai se diferenciar naquilo que ela quiser, como se fosse, tá? Então ela vai dar, a célula tronco é uma célula totipotente. Então ela vai dar origem a outras células, podendo dar origem a amebócitos, por exemplo, tá? Além disso, ela vai atuar na formação de gametas, né? Na reprodução sexuada e na nutrição. Como eu disse, o alimento, depois que ele é capturado pelo conócito, ele vai ser levado para o amebócito e o amebócito vai distribuir esse alimento pelo corpinho do porífero.
Bom, aí como o coanócito também está ligado na nutrição, né? Ele vai obter essas partículas orgânicas que vieram do processo de filtração, vai fazer a digestão. Então, assim, o coanócito, ele digere os nutrientes e depois ele envia esses nutrientes para os amebócitos distribuírem pelo corpinho da planta, pelo corpinho do porífero. Estava dando aula agorinha de reino plantário. Gente, acho que hoje essa já é a minha 10ª videoaula que eu gravo, mas vai dar certo, né? Vamos passar esse momento. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a respiração, excreção e circulação vai ser por difusão simples, tá? A digestão, ela é intracelular, ela vai acontecer dentro dos coanócitos, como eu havia dito para vocês, né? Então, o flagelo capta, envia ele para o coanócito, ele digere, depois libera para o amebócito sai distribuindo esse nutriente pelo corpinho do porífero. Reprodução assexuada e sexuada. Reprodução assexuada é aquela sem a troca de material genético. Reprodução sexuada com a troca de material genético, tá? Aqui nós temos a brotação, regeneração e gemulação. Brotação do corpo, vou voltar aqui, ó, no brotamento, ou brotamento, né, gente? Não existe brotação, desculpa aí. Não vou apagar o vídeo por causa disso, tá? Às vezes a gente apaga o vídeo por causa de uma palavra que nós falamos, mas eu não vou apagar, gente, porque já tô no finalzinho. Então, brotamento, tá? Brotamento, correto. No brotamento, por exemplo, essa parte aqui pode ser um broto, tá? Aí ela pode despregar do corpinho aqui do porífero, ela vai cair no substrato e vai dar origem ao outro. Esse seria o brotamento. A regeneração, eu posso pegar um pedacinho desse porífero aqui e se eu pegar um pedacinho, se eu for lá no mar, pegar um pedacinho do porífero e colocar ele num ambiente favorável, ele pode dar origem. Então ele regenera, vai regenerar o corpo inteiro. E por último, a gemulação. Ela libera gêmulas, né, que vão cair no local adequado e vão também desenvolver. Aí nós temos a reprodução sexuada através dos amebócitos, que a gente viu que também pode atuar na estrutura de reprodução, com a fecundação interna e o desenvolvimento de uma larvazinha que vai sair ali através da troca de gametas, dando origem a outro porífero. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Esse slide está disponível para vocês. Estou tentando fazer aulas mais rápidas, mais enxutas, né? Para que o vídeo fique mais curto. Então é isso. Amanhã nós temos mais aulas, eu vou falar melhor com vocês. Mas esse material já é um material que está aí disponível para vocês. Beijo, até a próxima, galera!